Olá, sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de tecnologias digitais aplicadas ao marketing. Pessoal, estão me ouvindo bem? Tudo certo? Estou ouvindo vocês, para ver. Você perguntou? Tá tudo certo. Ótimo. Hoje tá bom, né? Pessoal, dando continuidade ao conteúdo do trimestre, tá? Esse é um dos últimos conteúdos que a gente vai estar trabalhando no trimestre. Depois desse só tem mais 2 ou mais um, se eu não me engano. Aí a gente vai fazer as atividades avaliativas, a recuperação e acabou o ano. Graças às deusas. Então, eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre SEO, né, que é o Search Engine Optimization, uma coisa assim. É um nome em inglês que eu não sei falar. E também um pouquinho sobre marketing digital e de conteúdo. Por que vocês vão perceber que vai estar parecendo que é um pouco repetitivo com o que a gente viu nas últimas aulas, mas é porque nas últimas aulas a gente viu somente as ferramentas. Hoje a gente vai ver como que ele vai ser aplicado ao marketing digital e ao marketing de conteúdo. Então a gente vai ver muitas ferramentas que a gente já viu anteriormente, sendo como que vai ser a aplicação deles dentro do marketing digital e do marketing de conteúdo também, tá? Então, para a aula de hoje, nós temos aqui SEO e marketing digital e de conteúdo. E a primeira coisa que eu trouxe para vocês é o conceito de SEO, ou SEO, depende de como se pronuncia. Então, basicamente, é Search Engine Optimization, que significa otimização dos mecanismos de buscas, basicamente. É um conjunto de estratégias que melhoram o posicionamento de um site nos resultados do Google e outros buscadores. Vocês lembram que teve uma aula anterior que eu pedi para vocês irem no Google e digitarem, por exemplo, um nome específico? Ou era, sei lá, se não me engano, foi parafusadeira, foi chinelo, foi alguma coisa assim. E aí começou a aparecer as opções. É isso que se trata do SEO, sabe? Além dos links patrocinados que a gente estava falando dentro da internet, o SEO você pega um nome específico, um produto específico e daí você coloca ele como uma ferramenta de busca dentro do Google. Basicamente, o objetivo é aumentar o tráfego pago e o tráfego orgânico, né? Na verdade, o tráfego orgânico mais ainda, porque é os visitantes que chegam sem anúncios pagos, né? E como que o SEO funciona? Basicamente, são motores de buscas que usam algoritmos para analisar sites. Eles avaliam a relevância, autoridade e experiência do usuário. E quanto melhor otimizado o conteúdo, mais chance de aparecer nas primeiras posições. Com relação a essa questão dos motores de busca, são algoritmos específicos, tanto da Meta, quanto do Google e quanto de outros aplicativos. Eles avaliam a relevância. Lembra que eu sempre falei para vocês que quando vocês criarem algum tipo de conteúdo, tem que ser conteúdo relevante, com que os algoritmos entendam que ele tem que ser distribuído para outras pessoas, muitas vezes além do seu público-alvo. Então, por isso que é importante vocês criarem um conteúdo que seja relevante. Para criar esse conteúdo que é relevante, muitas vezes a gente tem que pesquisar o nosso público-alvo, fazer a segmentação de mercado e tudo mais. E aí, a partir disso, que o conteúdo melhor otimizado, ele vai ter mais chances de aparecer daí nas primeiras posições de busca, certo? E por que o SEO é importante? Então, basicamente, a maioria dos usuários clica nos primeiros resultados do Google, aumenta a visibilidade da marca, reduz custos com anúncios pagos e gera credibilidade e confiança. Além de ser uma estratégia de longo prazo para o e-commerce e blogs. Alguém aqui, quando vai digitar, algum de vocês, quando vai digitar lá no Google alguma opção de algum produto, qual a opção que vocês mais clicam, geralmente? Na primeira, segunda ou na terceira colocação, certo? E aí? Quem que a professora escolheu hoje para responder? Vai ser o João aqui, ó.
Vai lá. Quando você vai procurar fazer alguma pesquisa no Google, para, por exemplo, você vai pesquisar chave de fenda. Quando você vai, após fazer essa pesquisa, em qual opção você clica? Você rola até embaixo para ver todas as opções ou já vai direto na primeira? Na primeira? Muitas vezes, mas lembrando, vamos fazer o teste. Seu nome é? Pedro? João Pedro. Quase acertei. João, você está com o celular aí? Você está com o seu celular aí? Certo, pegue ele para usar didaticamente. Ok. Você tem acesso ao Google? Não? Tem? Beleza. Então você vai entrar lá no Google e vai digitar bicicleta. Beleza. Quando você clica lá para buscar, quais as opções que aparecem? Tem link patrocinado? Não. Mas qual que é as principais opções de busca ali? Desculpe, prof, não escutei. Aparece a loja onde comprar bicicleta e o valor. Ah, aparece lojas de bicicleta, então. Ótimo. Algum desses tem alguma figurinha de patrocinado ou não? Tem, né? Então, esses que estão patrocinados, eles foram pagos. Então, eles pagaram para aparecer ali entre as primeiras opções. Porém, os que estão abaixo disso, que aparecem na primeira colocação, na segunda e na terceira, provavelmente tem um conteúdo relevante sobre bicicleta. Por isso que ele aparece entre as primeiras opções. Isso. Então, por que eu falo isso? Lembra que eu falei a questão da relevância do conteúdo quando você vai publicar alguma coisa na internet? Seja ela através do Google ou seja ela através das redes sociais. Esse conteúdo que aparece na primeira opção após os anúncios pagos é um conteúdo que às vezes seja relevante. Por isso que é importante você nem sempre clicar na primeira opção. Eu sei que a gente faz isso, mas às vezes a gente pode olhar depois dos patrocinados, talvez tenha um conteúdo legal e autoexplicativo sobre os produtos. Então, é importante vocês visualizarem essa opção aí. Pode guardar o celular agora. Obrigado, João Pedro. Aumentar a visibilidade de marca. Por que é isso? Entra essa questão da visibilidade de marca. Muitas vezes, as marcas com autoridade de mercado, elas aparecem como a primeira opção de compra justamente por causa da visibilidade que elas têm. Um exemplo, se eu for digitar refrigerante na internet e provavelmente aparecer a Coca-Cola entre as primeiras opções. Ou talvez Guaraná, justamente por quê? Porque essas marcas têm uma visibilidade no mercado, certo? A redução do custo com anúncios pagos. Isso aí é direto. Você não vai precisar pagar justamente porque o seu conteúdo que você publicou lá, seja um blog, seja um vídeo, seja um texto informativo sobre a marca, o produto ou serviço que você está vendendo, ele é um conteúdo relevante, o algoritmo entendeu que você que dá para ter visibilidade para esse conteúdo e vai ser disparado para outras pessoas. E, consequentemente, vai ter muito mais cliques, muito mais visualizações, muito mais views, certo? Consequência disso, gerando uma credibilidade dentro da internet, né? E também fora dela. E também ganhando a confiança dos consumidores, fazendo disso, tornando você futuramente numa possível marca de autoridade dentro do seu segmento.
Mas para fazer isso é uma estratégia de longo prazo. Você vai ter que começar a divulgar alguns conteúdos e depois começar a publicar. Nesse longo prazo, muitas vezes você vai ter que realizar o tráfego pago para daí depois ganhar a visibilidade necessária e se tornar um tráfego orgânico dentro da internet também. E aí a gente tem dois tipos de SEO, que é o on-page, e que é o ajuste dentro de sites, como textos, títulos e URLs, e o SEO off-page, que é a autoridade construída com links externos e menções. E o terceiro, né, na verdade são três, que é o técnico, que é o SEO técnico, que é aspectos estruturais, que são velocidade, mobile e indexação. O primeiro ali, eu vou tentar aumentar para vocês verem, só um pouquinho. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. O SEO on-page versus off-page e o técnico, a gente tem algumas características que a gente pode dizer ali. Então, o on-page, ele tem um conteúdo do site, tem uma otimização do título tag e da meta tag, otimização das tags. O que são as tags? São aquelas as informações básicas que vocês colocam lá dentro do site. Uma linguagem, uma linkagem interna e uma otimização de imagem e muito mais, né? O off-page é um link building, tem marketing de conteúdo, tem redes sociais, tem podcasts e avaliações. Já o técnico é basicamente a estrutura, né, da página, que é a velocidade dos sites, dados estruturados, a canonização, sistema XML. Essa parte do SEO técnico é mais relacionado à questão de programação. Mas os outros dois é bem direcionado para postagem e divulgação de conteúdo. Deixa eu só mudar aqui. Só um pouquinho. E para a gente buscar alguns anúncios, algumas informações na internet, muitas vezes a gente só digita uma palavra-chave. Essa palavra-chave ela é chamada de keywords, certo? Então são os termos que o público digita nas buscas. O conteúdo deve usar palavra-chave relevante e estratégicas. Dica: usa uma palavra-chave principal por página, inclua variações e sinônimos e naturalmente evitar exageros, como o keyword stuffing, né? Esse conteúdo ali, a gente já fez esse teste outras vezes. Então a gente já, que nem o João Pedro acabou de digitar ali na barra de pesquisa dele do Google sobre bicicletas. Mas se a gente digitar outras coisas, vai aparecer outras coisas, outras palavras-chave, vai aparecer outras informações referentes a essas palavras-chave. E tem uma situação interessante que se vocês estiverem numa roda de conversa e falarem, por exemplo, eu preciso comprar uma jaqueta. Não vai dar meia hora, o seu celular, nos anúncios, vai estar aparecendo anúncios de promoções de jaqueta. O porquê isso? Alguém sabe me dizer? Quem que vai ser o próximo aí? O João vai ficar o quê? Vai lá. O porquê que se eu falar assim, eu preciso comprar uma jaqueta, e meia hora depois eu entrar numa rede social ou no próprio Google, vai começar a aparecer anúncio de jaquetas. É verdade, porque basicamente, gente, mesmo que o nosso celular ele esteja desligado, ele consegue captar informações do que está ao nosso entorno. Inclusive, o celular consegue mapear todo o trajeto que a gente faz no nosso dia a dia. Isso se chama geolocalização
E é uma coisa que o Google oferece e fica instalado dentro do nosso celular. Quem tem iPhone é a mesma coisa, tá? Não adianta achar que está livre disso, porque não está. E aí, essas informações elas ficam anexadas no celular e são enviadas instantaneamente para a inteligência artificial anexada a um dos seus programas. Tem inteligência artificial tanto no Google, quanto no WhatsApp, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Então, toda essa inteligência artificial que tem dentro das redes sociais ou dos canais de busca e pesquisa, ela vai fazer automaticamente entender que você está buscando esse produto e assim que você entrar novamente, vai começar a oferecer para você na sua página de busca e procura. E como que é a estrutura de um conteúdo otimizado? Então, basicamente, lembra que foi falado para vocês sobre TH1, eu falei ali no início, H2 e H3? Então, assim, o H1, eu vou aumentar novamente também esse daqui, para poder vocês entenderem. Então aqui, ó, o H1 é basicamente o título, né, da página. Então ali tem marketing de conteúdo, o que é e como fazer. O H2 aí seria o link que você vai estar disponibilizando esse conteúdo, porque às vezes pode ser só apenas um conteúdo resumido. Então você publica isso na primeira página do seu link lá, do seu site, do seu blog, e aí você coloca o link para poder disponibilizar o conteúdo todo para a pessoa assistir ou ler, né? E o 3 é o subtítulo. Basicamente, tem o título principal, é como se você fosse contar uma história. Tem o título, daí você pode fazer uma introdução e daí colocar um subtítulo em cima dessa introdução ou do desenvolvimento, né? São os capítulos, né, dentro do conteúdo. E aí e ali no terceiro é o subtítulo explicando o que é marketing de conteúdo, certo? Deixa eu só retomar ali. Então nós temos o subtítulo, que pode ser o H2 e H3, que organizam o texto, que são parágrafos curtos e claros, os links internos para outras páginas do site e metadescrição atrativa e informativa. Então, basicamente, essa é a estrutura, né, de um site otimizado para publicação de conteúdo, mas também temos a produção de conteúdos relevantes, que é isso que eu sempre pego no pé de vocês. Que o conteúdo deve resolver dúvidas do público, oferecer informações úteis e originais, usar exemplos como listas, dados e imagens e atualizar o conteúdo com frequência. O Google valoriza conteúdo de qualidade e bem estruturado. Então, quando vocês forem publicar algum conteúdo, pense na escrita, pense na estrutura, pense na imagem que vocês vão estar utilizando, pensem na forma de como vocês vão estar gravando aquele vídeo de conteúdo também, certo? E boas práticas de SEO para texto. Então, basicamente, utilize URLs curtos e descritivas, inclua links externos para fontes confiáveis, otimize imagens com texto alternativo, garanta carregamento rápido e o design responsível. Isso entra lá na parte do SEO técnico, o carregamento rápido e o design responsível, certo? E incentive comentários e compartilhamentos. Por que isso? Porque isso aí gera engajamento. Quanto mais comentários e compartilhamentos, mais engajamento dentro da internet. E para concluir, essa parte de SEO é essencial para aumentar a visibilidade e atrair visitantes qualificados. Técnicas simples de otimização de textual já fazem grande diferença. E um bom SEO é o equilíbrio para o conteúdo, entre o conteúdo útil para o leitor e a relevância para os buscadores, certo?
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de marketing digital, que é basicamente um conjunto de estratégias voltadas para a promoção de produtos e marcas na internet. Ele utiliza canais digitais como sites, redes sociais, e-mails e anúncios online. E isso aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar de funil de vendas. Já ouviram falar? Funil de vendas. Não? Então, basicamente, esse funil aí, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu apresento para vocês o funil de vendas digital, que é basicamente como você vai fazer para atrair o consumidor, para converter o consumidor, para vender o produto e posteriormente fidelizar esse consumidor. Esse é o objetivo do funil de vendas. Qual que é a relação entre o marketing digital e o e-commerce? O e-commerce depende do marketing digital para gerar o tráfego e as conversões. O marketing digital torna o e-commerce visível e relevante e competitivo. Ajuda a construir relacionamentos, né, e entender o comportamento do consumidor. Basicamente, um está atrelado ao outro, mas o e-commerce como um todo, ele depende do marketing digital. Sem o marketing digital não existe o e-commerce. Por quê? O e-commerce basicamente funciona dentro do digital, né? Dentro da internet. E aí, sem essa estratégia, sem essa ferramenta e sem o marketing digital como um todo, não tem como a gente gerir um e-commerce. Alguém sabe me dizer quais são os principais canais que a gente pode utilizar dentro do marketing digital? Vamos lá. Quais são os principais canais que a gente pode utilizar dentro do marketing digital? Isso. Ó, vou dar uma dica. Os canais que eu digo, a gente viu eles nas últimas aulas. Lembra que eu perguntei para vocês qual que era o público-alvo, o nome, para que servia? E aí? As redes sociais, é um deles. A gente viu um outro canal, agora há pouco, que o João acabou pesquisando. O Google também é outro canal. Em uma aula bem anterior, a gente manda mensagens através da internet e chega numa caixa da outra pessoa. O que seria? O e-mail, outro canal. Além desses canais, né, de e-mail e tudo mais, a gente estava falando agora há pouco como é que a gente faz para publicar um texto, alguma coisa. Isso é através do quê? Do marketing A gente falou sobre marketing digital, mas dentro dele tem também o marketing que a gente utiliza para publicar informações. Tá, eu vou te ajudar. Esse daí eu sei que é mais difícil. É o marketing de conteúdo. E por último, tem pessoas que publicam vídeos na internet, divulgando produtos e outras coisas. Como que a gente chama essas pessoas? Como? Influências digitais, influenciadores. Então, basicamente, os principais canais do marketing digital são redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, o Google, né, como um todo, daí entra o Google ODS e o SEO, que a gente viu agora nessa aula, o e-mail marketing, que foi um canal digital que a gente viu nas aulas anteriores, lá no início do trimestre, os influenciadores digitais, que a gente já discutiu disso também dentro da sala, e por fim, o marketing de conteúdo e blogs que a gente está vendo hoje. E aqui eu apresento para vocês o funil de vendas digitais. Então, basicamente, nós temos o atrair, que são postagens em blogs e redes sociais, e através do SEO também.
Como é que é feito isso? Eu pego, publico meu conteúdo, o Google entende que é relevante, ele faz o disparo desse conteúdo, o consumidor vai abrir esse conteúdo, vai ler, vai decodificar a informação que está lá, vai entender que é relevante para ele, vai clicar para poder buscar mais informações. Aí entra a conversão, que daí existe, para poder ele clicar, ele vai ter que preencher um formulário, né, para poder passar as informações dele. Posteriormente, a gente vai mandar ou um e-mail, ou vai ser através do CRM, que o cadastro dele vai ficar lá na empresa. E aí, eu vou entrar em contato com essa pessoa, realizar a venda desse produto e depois realizar o pós-venda, que seria a fidelização do cliente, que a gente pediria depoimentos de como se ele gostou ou não do produto, realizar pesquisa de satisfação do atendimento e também produzir conteúdos ricos, como depoimentos desse cliente, desse consumidor, e publicar esse conteúdo na nossa página, numa forma de divulgar o pós-venda da empresa também, certo? SEO, como otimização de mecanismo de buscas, isso aí a gente já viu na primeira aula, né? Links patrocinados, então são anúncios pagos que aparecem em buscadores e redes sociais e permitem segmentação precisa do público. Tem o pagamento por clique, que é o CPC, e o ideal para gerar vendas rápidas e impulsionar promoções. Esse aí a gente também viu nas últimas aulas, mas eu decidi colocar, porque é sempre bom reforçar, né, com vocês como que funciona essa questão dos links patrocinados. Marketing de conteúdo. E aí sim, o marketing de conteúdo entre a questão da produção de materiais informativos úteis, né, seja eles blogs, vídeos ou guias, cria uma autoridade da marca e ajuda a educar o consumidor, e a estratégia essencial para o engajamento de fidelização. Então ali eu tenho 4 opções de marketing de conteúdo para vocês. Eu tenho textual, eu tenho design, eu tenho vídeo e eu tenho áudio. Alguém pode me dar um exemplo de um marketing de conteúdo textual? Um exemplo de marketing de conteúdo textual. E aí? Coca-Cola? Não. Tá, ó, eu vou dar um exemplo. Como que é o nome de quem está respondendo? Pedro? Como que é o nome? Eu não escutei. TikTok? Quem falou? Tá. O TikTok não é textual. Mas é um exemplo também de marketing de conteúdo. Eu vou dar um exemplo de alguém aí lê alguma... quando tem postagens sobre de alguma revista na rede social. Por exemplo, colocando... Sabe aquelas... o jornal o Globo, alguém já ouviu falar? Sim. Às vezes a gente está passando na rede social e vem um texto fazendo um chamamento de um conteúdo que o Globo publicou na sua página. E aquilo lá é um texto, é um marketing de conteúdo textual. Mas, por exemplo, alguém aí gosta de mangá ou de anime? Arthur, vamos lá. Você gosta de acessar blogs e páginas de anime? Ou mangá? Vamos lá. Arthur, você gosta de acessar páginas de anime e mangá?
Sim. Então, aquele conteúdo que tem dentro dessa página é um conteúdo textual que você lê. Então, é um marketing de conteúdo textual. É só para dar um exemplo, gente. Alguém pode me informar agora, já que foi o Arthur que falou, daí o Arthur indica alguém. Pode me falar agora sobre o marketing de conteúdo de design. E aí? Marketing de conteúdo de design, alguém sabe? Moda, que mais? Como? Vocês lembram que eu falei para vocês na última aula sobre uma rede social que é específica para design, para imagens? Alguém lembra como é o nome dessa rede social? Pinterest. É um exemplo de um marketing de conteúdo de design. Lá você encontra, por exemplo, design de interiores, de arquitetura, certo? Então, textual é basicamente sites e blogs informativos. Design, a gente pode colocar como exemplo o Pinterest. Mas e um marketing de conteúdo de vídeo? Quem que é o próximo a responder? YouTube, qual mais? Twitter. Pode entrar. O TikTok. O TikTok é o principal deles atualmente, né? Até o YouTube, acho que ele deve ter passado já. Porque o conteúdo que ele traz acaba sendo bem relevante, de acordo com o público-alvo, e também é mais acessível. As pessoas conseguem visualizar mais. E por último, um marketing de conteúdo de áudio. Eu vou dar um exemplo. Na casa aí na cidade de vocês, ainda passa o carro de som? Só um pouquinho, gente. Vamos lá. Na cidade de vocês, ainda passa um carro de som divulgando as ofertas do mercado? Passa, né? Esse é o marketing de conteúdo de áudio. Porque ele está divulgando uma campanha de promoção, um produto dentro de alguma determinada loja. Ou do comércio, né? Mas um outro marketing de conteúdo que a gente pode trazer alguém escuta rádio aí ainda? Qual rádio que pega aí na região de vocês? Qual que é? A Presbítero, que pertence a Santa Maria de Deus. A igreja, né, católica, e a qualquer outra Santa Fé, né? Santa Fé FM. Santa Fé FM. Tem também. Legal. E a região também. Então, esse é um outro tipo de marketing de conteúdo de áudio também, tá, gente? A rádio. Aí aqui eu falo um pouquinho sobre e-mail e automação, que é o envio de mensagens personalizadas. Isso aqui vocês já viram, né? E um dos últimos slides, tá acabando, faltam só mais 2, tá? A gente vai falar sobre influenciadores digitais, que são parcerias com pessoas que têm autoridade e credibilidade online. Nem todas têm essa autoridade e essa credibilidade online, mas enfim. Recomendam produtos de forma autêntica e engajadora e geram confiança e aumentam conversões. Aqui a gente tem um score dos melhores influenciadores. Eu vou até colocar aqui para vocês, para aumentar, para vocês verem. Deixa eu ver se vai dar aqui para vocês verem. Acho que vai.
Estão conseguindo? Então, primeiro ali a gente tem a Virgínia, o segundo é a Bianca Andrade, a terceira é o Carlinhos Maia, o quarto é a Mirella Santos e depois o Felipe Neto. Aí, desculpa, nós temos a... Não sei quem que é essa outra aqui. Deixa eu baixar, só diminuir um pouquinho aqui. Que tá... Acho que agora vai dar. Aqui, ó. Daí depois temos o Whindersson Nunes, a Evelyn Regli, nossa, nunca ouvi falar dessa. Rica de Marré, a GK e a Nina Secrets. Qual desses influencers vocês conhecem ali? A Virgínia. Tem gente que conhece a Virgínia e Alguém já ouviu falar dessa Rica de Marré? Rica de Maré. Nunca ouvi falar dessa. Aí a GK, que todo mundo conhece, e essa outra eu não sei também, Nina Secrets. Não conheço. A outra imagem é sobre os influenciadores mais dominantes na internet. Daí temos o Felipe Neto em primeiro, o Marcos Mion em segundo, a Juliette, o Casimiro, a Anitta, esse daqui eu não sei qual que é o nome, o Tchê, alguma coisa ali, o Whindersson Nunes e o outro também não sei quem que é. Jordan, uma coisa assim, Apóstolo Jordan. Enfim, a gente vê a diferença desses dois como os influenciadores que, nessa lista, quem deles realmente começou como influencer da segunda lista? O Felipe Neto, o Whindersson Nunes, eu acho que provavelmente o oitavo e o nono. Dessas primeiras colocações, né? Não, o sétimo, o sexto e o oitavo. Provavelmente... e o Casimiro também. Todo mundo conhece o Casimiro aí, sabe quem que é? Vocês já viram a Cazé TV? Quem que assiste as Olimpíadas por lá? O Casimiro, ele é um influencer de esportes, na maioria das vezes, e ele conseguiu fechar, inclusive para a Copa do Mundo agora, um patrocínio de bilhões. E ele vai transmitir todos os jogos. Então, e é no YouTube e é de graça. A gente vê que nessa outra lista, nós temos vários influencers que não são tão influencers assim, que são atores, cantores, que também podem trabalhar nesse mundo digital de influência, né? E daí, para finalizar, vocês já ouviram falar de remarketing? Vocês já ouviram falar de remarketing? Remarketing é basicamente um conteúdo que você publicou na internet há um tempo atrás, ele não foi relevante, você pegar esse conteúdo, modificar o que você fez nesse conteúdo e postar novamente na internet, tentando fazer ele mais relevante, certo? Então é a estratégia para iniciar novamente quem visitou o site e não comprou, anúncios personalizados que lembram o cliente da compra, e aumentar a taxa de conversão e reduzir o abandono do carrinho. Isso para o e-commerce, né? Pessoal, por hoje, para a aula nossa, é só isso.
Para a semana que vem, eu peço que ninguém falte, porque a gente vai fazer a última atividade avaliativa do trimestre antes das recuperações. Lembrando que daí fora a semana que vem, na outra, não vai ter aula, porque é feriado. Aí eu vou... É que feriado é dia 20, né? E aí vai ter o recesso, que é dia 21. Aí também vai emendar, né, professora? Dia 21 será o recesso. Isso. Então, a gente não vai ter a nossa aula. Então, por isso que eu vou adiantar a avaliação de vocês para o dia 14. Beleza? Então, não faltem, por gentileza. Ok? Para que a gente não precise ficar correndo atrás de vocês. Gente, bom final de semana para vocês. E até sexta-feira que vem. Até mais.